Muito boa tarde a todos e a todas. Venho aqui representar, como foi dito, a Escola Secundária de Santo André, no Barreiro, um trabalho que nós realizamos, do qual saiu um livro que foi publicado justamente semana passada. Portanto, até trago aqui o livro, se depois quiserem ver, terei muito gosto em mostrar. Como um romance de Daniel Pennac, publicado nos anos 90, viria em muito contribuir para a reflexão de professores e pedagogos sobre os efeitos da leitura no desenvolvimento das crianças e dos jovens. Posteriormente, vários estudos, dissertações, projetos, floresciam em torno deste tema, unânimes em que os hábitos da leitura nas crianças fomentam, como se lê em Formar Leitores Literários, sobre a coordenação de Fernando de Azevedo, e passo a citar: a sua capacidade de imaginação favorece e educa a sua sensibilidade, cultiva a sua inteligência e fornece instrumentos essenciais para toda a vida, podendo ser também entendida como um fator de socialização e um instrumento essencial para que o homem construa o seu conhecimento e exerça a sua cidadania. A leitura alarga o nosso conhecimento em relação ao mundo, proporciona o acesso à informação com autonomia, permite o exercício da fantasia e da imaginação, estimula a reflexão crítica e o debate e a troca de ideias. Fim de citação. E quando nos referimos ao ato de ler, referimos-nos ao material impresso, ao livro, com ou sem imagens. De acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes da OCDE, o relatório de maio de 2021 refere que os alunos se sentem mais motivados com os materiais impressos do que com os digitais. Pois bem, a leitura enriquece o indivíduo e conduz-o a partilhar o que lê aos colegas, aos familiares, aos amigos ou a outros indivíduos além fronteiras, através do uso das tecnologias, tornando-se assim não só um fenómeno local como global. A sociedade odierna é, sem dúvida, uma sociedade de informação global e em rede, onde a informação exerce um papel decisivo em todos os quadrantes e se assiste à constante proliferação de inovações tecnológicas e à generalização da utilização das tecnologias da informação e da comunicação. Acabei de citar Sofia Mota em O Serviço de Referência nas Bibliotecas Públicas em Portugal. Têm, então, as bibliotecas escolares um papel crucial na formação dos estudantes, com arquivos que apresentam uma diversidade de livros das mais variadas temáticas ou material informático que lhes permitirá aceder a qualquer parte do globo, estejam essas bibliotecas situadas nos grandes centros urbanos ou em regiões do interior, tendo aqui o relevante papel de contacto entre populações mais isoladas. Apoiando-se em Buckland, o nigeriano Benedict Oladell, nos seus trabalhos académicos, tem-se focado justamente na importância das bibliotecas nos países localizados no coração do continente africano. E, como eu dizia, apoiando-se em Buckland, defende que as bibliotecas existem para prestar um serviço, que é o acesso à informação. O desempenho deste papel depende da gestão, como recolha, tratamento, seleção, conservação para as futuras gerações, do intelecto coletivo das sociedades, das comunidades e das instituições. Fim de citação. Podem, assim, as bibliotecas, quer escolares, quer municipais, contribuir para o desenvolvimento cultural do local e, consequentemente, divulgá-lo a nível internacional, através da internet, devendo, por essa razão, possuir um fundo documental local enriquecido, quer na área da história, quer nos hábitos da comunidade em que se insere. Pretendemos, com este trabalho, demonstrar a importância que a Biblioteca da Escola Secundária de Santo André, no Barreiro, assume na motivação dos alunos para a leitura e, consequentemente, para a escrita, contribuindo no processo de aprendizagem. E vou falar agora na Biblioteca da Escola Secundária de Santo André, entre poesia e história. É uma biblioteca de arquitetura moderna, espaçosa, com luz natural. Na sala de leitura, as mesas estão voltadas para a enorme parede envidraçada, que tem, como pano de fundo, um agradável espaço verde, o logradouro transformado num jardim botânico, habitado de diferentes espécies de plantas. Está bem equipada, com um bom acervo documental constituído por inúmeros livros de diversas áreas e com considerável material informático e acesso à internet, permitindo a discentes e docentes investigar e estar em comunicação com o mundo. Uma forma de motivar acentuadamente os alunos para o conhecimento da nossa literatura é o facto de estes tomarem contacto com os objetos
ou seres referidos nos textos, sendo um exemplo a existência de pardais e corvos no nosso logrador, que nos remete respectivamente para os contos Ladino e Vicente de Miguel Torga. Existindo nesse mesmo habitat uma flora variada, por que não criar nele aulas de poesia com leitura ou produção escrita de textos recheados dessas mesmas plantas? É o que se tem praticado nesta escola secundária, ora na bonita e ampla sala da biblioteca do estabelecimento, envidraçada e, como disse, voltada ao logrador, ou quando o tempo se mostra ameno, em que alunos e professores saem para o exterior, todo ele área verdejante, circundado pela vedação, obviamente. Saem então de livro na mão, lendo ou dramatizando os textos dos autores dos programas das disciplinas de português e de literatura portuguesa do ensino secundário. Despertam-nos, de facto, os sentidos. Inalar o perfume das rosas que nos chegam dos canteiros, enquanto lemos Rosa Pálida, de Garrett, ou Rosas Vermelhas, de Judite Teixeira, ou, na primavera, observar as flores do verde pinho, do Cantar de Amigo de Dom Dinis. Sendo a sua localização muito próxima da zona dos estaleiros navais existentes em épocas passadas, de grande azáfama na época da expansão, tem muita história para nos contar. O seu logrador ainda possui descendência dos pinheiros de outrora, provavelmente aproveitados na construção naval, situação que permite uma aprendizagem simultaneamente literária e histórica, daí a intertextualidade entre as disciplinas de português, literatura portuguesa, história e também poder incluir no nosso plano anual de atividades trabalhos em conjunto com a disciplina de geografia. No início do século XVI, o Barreiro, situado na zona ribeirinha, na margem sul do Tejo, era freguesia do concelho e vila de Alhos Vedros, com uma população constituída essencialmente por pescadores, junto ao rio, e lavradores nos terrenos mais afastados da orla fluvial. Devido ao recrudescimento da população, justificava-se que se desanexasse a povoação do termo de Alhos Vedros e se formasse um novo concelho. Por essa razão, em 1521, recebeu a Carta de Vila outorgada por Dom Manuel I, passando a chamar-se Vila Nova do Barreiro. Desenvolveu-se, então, um povoado em torno do centro, que é o largo da Igreja de Santa Cruz, e com a respectiva Misericórdia, e realmente começou a expandir-se a vila a partir desse centro. Nas ermidas de São Sebastião e de São Roque às ermidas de São Sebastião e de São Roque acorriam as populações com mais frequência para que estes dois oráculos, ligados à cura de epidemias, as livrassem das pestes. Nos intervalos dos surtos, a população ribeirinha da margem sul do estuário do Tejo continuava a azáfama do cotidiano, entre a lavoura nas quintas e nas vinhas, a pesca, a extração de sal, a moagem de cereais, a tanoagem, a construção naval e a construção de edifícios. As embarcações da expansão eram construídas na Ribeira das Naus, em Lisboa, mas no inverno eram terminadas nos estaleiros do Rio Coina, na feitoria da Telha, zona onde atualmente se situa a Escola Secundária de Santo André, e uma vez terminadas eram aprovisionadas em Val de Zebro, a poucos quilómetros, onde se encontravam os fornos do fabrico do biscoito. A família dos Gamas navegadores terão adquirido algumas quintas onde albergariam os que se preparavam para as viagens. Em Palhais, entre Barreiro e Val do Zebro, situa-se uma dessas quintas, a da estalagem, e a igreja construída nessa altura, a Nossa Senhora da Graça. Imperava a preparação das embarcações, e igualmente, quer física, quer espiritual, a dos homens que nelas seguiriam. A poucos metros da nossa escola situa-se a capela, entretanto transformada em adega, onde terão sido abençoadas algumas naus antes de partirem rumo ao Novo Mundo. E estes ares dos pinheiros de outrora permanecem na memória dos barreirenses, enriquecendo a imaginação dos mais novos que ouvem pais e educadores a contar-lhes a nossa história. Dentro das nossas salas de aula, com as janelas abertas, ou na enorme sala da biblioteca, todas deitadas sobre o espaço verde ou a caruma desses pinheiros, lê-se o poema, como disse há pouco, do rei trovador, Ai Flores do Verde Pinho. Admira-se a natureza, comunga-se, é-se. Pensá-la é estar doente dos olhos, diria Caeiro, e a aula flui entre paredes que se tornam invisíveis numa partilha do saber, onde impera a harmonia e a vontade de ser poeta. É assim nesta escola, como em outras escolas de um país que desbravou os mares em nome do sonho de um infante,
onde os pinheiros feitos mastros são caravelas que nos transportam para o mundo sonhado de Gedeão. Neste mar verde intemporal que cerca o recinto escolar, perfumado de madressilva, lavanda, rosa, hortelã, viajam connosco poetas que veem na língua portuguesa a sua pátria, levando na bagagem versos aromáticos ou uma flor que secou nas páginas de um livro, nas palavras de Nuno Judice. É sem dúvida uma escola que tira o máximo partido do prazer que a natureza nos proporciona e, em simultâneo, ensinamos os jovens estudantes a respeitar o ambiente, como defende Marisete Santos, tornando-se, e passo a citar, urgente reconectar fraternalmente os indivíduos à sua condição terrena, pois é possível construir um planeta que seja viável para as futuras gerações se nós não aprendermos a importância de manter o planeta de forma sustentável. A Biblioteca da ESA e a globalização. Tenho ainda quanto tempo? 3 minutos. Então, estou um bocadinho atrasada. Em Portugal, as escolas construídas pelo Estado Novo obedecem a um modelo de paredes pouco envidraçadas, com janelas muito afastadas do chão, de forma a não possibilitar qualquer distração vinda do exterior, pois os alunos deveriam concentrar-se unicamente nas tarefas orientadas pelo docente, do alto do estrado, oralmente ou escritas no quadro. Raramente uma escola pública tinha um espaço ajardinado. E vou passar um bocadinho, então, à frente. Iria descrever pormenorizadamente a nossa escola. Portanto, vou passar. A escola educa, forma, prepara para a vida, para o ser e para o estar. E a existência de ser vivida em comunhão e respeito pelo outro e pela natureza, num espaço envolvente conhecimento, responsabilidade e prazer. A biblioteca da Escola Secundária de Santo André, concentrando essas vertentes e com os transparentes voltados ao natural espaço exterior, apetece. Quem nela se sentar e olhar para lá da enorme janela, afiguram-se-lhe os versos daqueles que inalaram idênticos aromas e, inebriados, deixaram conduzir a sua pena, voando, como disse Eugênio de Andrade, quase rente às nuvens altas. E cada hora que passa, embrenhados na leitura, é um sorbo a mais de cheiba, terra e rosmaninho, diria Torga. Para concluir, uma escola que integra uma biblioteca com características como apresenta a da ESA, portanto a nossa escola, e com a possibilidade de criar aulas num espaço natural, terá, com certeza, maior sucesso na aprendizagem dos seus alunos. E não nos referimos apenas à aprendizagem dos conteúdos programáticos. É igualmente importante que a criança ou o jovem aprenda a viver em sociedade, a partilhar o seu saber com o outro, num mundo que queremos sustentável e belo. E, como disse há pouco, o livro então que nós fizemos e que saiu a semana passada, este livro, Aromas, demos-lhe o título Aromas, com este livro esperamos levar um pouco de nós, através da nossa cultura, para o mundo inteiro. E porquê? Porque reunimos aqui os poetas da língua portuguesa cujos poemas falassem de plantas que existem no nosso logrador. Portanto, todos os poemas são ilustrados com as respectivas plantas e exceto aqueles mais significativos dos poemas, porque se fôssemos traduzir os poemas todos, temos aqui 2 versões, em francês também e em inglês, se fôssemos de facto traduzir tudo seria um livro enorme. Portanto, nós selecionámos aqueles versos que pensamos que serão mais significativos e são traduzidos em francês e em inglês. E para quê? Para todos os anos, a nossa escola, e como todas as outras escolas, recebemos alunos e professores do programa Erasmus e assim a nossa escola vai oferecer um livro a cada professor ou a cada grupo. O ideal seria darmos a cada aluno também, mas pelo menos cada grupo que nos visita levará este testemunho representativo da nossa língua, da nossa poesia, da nossa cultura, para além de fronteiras. E com isto termino. Muito obrigada. Muito obrigado, Lina Soares.